agora o relato ao vivo de uma pessoa que constelou em grupo, que participou de um workshop de constelação familiar e pôde fazer este processo incrível. Seja muito bem-vindo a essa live. É com muito prazer que eu te recebo aqui, você que está assistindo essa live após a transmissão dela. Sejam todos bem-vindos. Já estamos aqui, já a Marlete conosco. Vou estar colocando aqui relato sobre a constelação familiar. Nada melhor do que nós acompanharmos quem passou pelo processo, quem vive o processo de um acompanhamento sistêmico, quem vive um processo de um autoconhecimento que realmente nos leva a um processo de desenvolvimento humano e que nos leva à resolução de conflitos e a uma vida mais leve. Então sejam todos bem-vindos, Neuza, Elaine, se você ficar aí eu vou te puxar também depois, hein? Jacira, sejam bem-vindos, vou estar aqui. Quem estiver entrando aqui agora, pode estar compartilhando essa live aqui, vamos dar um tempinho até as pessoas entrarem aqui para estarem mesmo acompanhando esse processo, esse relato incrível da nossa querida Marlete. Eu sempre falo que assim, gente, quem passa por um processo de constelação traz um aprendizado incrível para nós. Nós que estamos do lado de cá, na maioria das vezes, estamos do lado de cá como terapeuta, como um fio condutor, como um condutor desse processo, nós aprendemos muito com quem traz as questões, com quem traz os temas para serem trabalhados, porque cada questão é única, cada questão traz em si um aprendizado incrível. Então, você que está entrando aqui, compartilhe essa live, eu estou aqui falando e compartilhando, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque vai ser incrível esse momento nosso aqui. Nayane, tudo bom? Seja bem-vindo. Andressa Passolini, boa noite. Miriam, Tiago, seja bem-vindo. Já vou estar chamando aqui a Marlete. Ela está entrando conosco. Marlete, mandei aí para você a solicitação. Índio Oliveira, seja bem-vindo. Opa! Olá! Olá, Boa bem-vinda! noite! Boa noite! Tudo bom? Tudo bem? Que prazer estar aqui mais uma vez com você. Isso! Sinta-se acolhida nesse momento, Obrigada! muito honrado. Já é uma honra para mim poder estar te acompanhando, já é uma honra para mim ter te conhecido dentro desse processo e para mim é uma honra muito grande estar hoje aqui nesse momento compartilhando, né? Tivemos aqui um tempo atrás um outro momento Verdade. como esse que foi incrível, né? Quanto Prazer o meu. aprendizado. Prazer o meu poder contribuir. Ô, Johnny, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu consigo colocar meu telefone no modo mudo agora, mesmo falando com você, se eu arrastar a tela para cima, rapidinho? Eu acho que vai dar uma trava. No Hum, modo mudo ou no modo avião, você está no dizendo? modo avião. Eu Porque eu não acho que coloquei ainda. vai... Ah, você não colocou. É. Eu vou ter que Vamos lá. colocar para evitar de alguém me ligar. Qualquer coisa, se eu sair, você me coloca Ok, de novo. Tá? Só um ok. momentinho. Vai lá que a gente espera. Bom, ela acabou saindo aqui, mas já já ela vai entrar de volta aqui para estar com a noite. Boa noite, Rafael, Rúbia, bem-vindo, Gabriela, Vivian Dornelas, sejam bem-vindos. Ela acabou colocando o modo avião, mas acabou caindo aqui a conexão da Marlete. Marlete, estamos te esperando. Solicita aí de novo, novamente. Então, como eu estava falando com vocês, para quem está aqui, ó, aproveita e clica aqui nesse aviãozinho aqui do lado e compartilha essa live. Compartilha, porque o conteúdo daqui hoje vai ser impressionante e com certeza vai trazer um aprendizado incrível para nós. Como eu falei com vocês, um dos aprendizados que nós mais temos dentro da constelação é quando nós temos um tema, quando alguém traz um tema para nós. Muito mais do que simplesmente conhecer a teoria, conhecer a parte técnica, a gente aprende muito com esses relatos, com esses depoimentos, com esses aprendizados. Até porque cada um tem uma forma de aprender. Ó, entrou aqui de novo, Entrei, bem-vinda. entrei, entrei. Deu Boa certo? noite. Conseguiu? Agora,
Não, então, o meu Wi-Fi está desativado. Não consegui, porque quando eu coloco ele no modo avião, como eu estou sem Wi-Fi aqui, é o próprio processo Não, do então você não telefone, consegue. Aí tem que não deixar normal. consigo, mas está ótimo. Ah, tá ótimo. Então, Tá. olha, seja bem-vinda mais uma vez. Fala pra gente aqui quem é a Marlete. Eita, Marlete, quem é a Marlete? Marlete é a eterna aprendiz, né, do autoconhecimento. Estou deslumbrada com esse processo. Eu sou uma pessoa que trabalha no ramo do comércio, adoro vendas. E estou aí, sou uma pessoa natural do Espírito Santo, nasci no interior, mas estou aqui em Vila Velha desde pequenininha, já tenho título de cidadã vilavelhense, amo esse estado, amo essa cidade, e aqui que eu tive meus filhos, aqui que eu fiz a minha vida, e tenho muitas amizades boas, e estou no processo agora, mais do que nunca, do autoconhecimento, e estou amando essa situação. Estou gostando de tudo que eu estou vivendo e que está sendo através de você. Gratidão. Que bacana. E qual foi o primeiro contato assim que você pode partilhar pra gente que você teve com o universo do autoconhecimento, assim, Marlete? Quando que você iniciou esse processo na sua vida? Como que você entrou nessa caminhada de se autoconhecer, de buscar o autoconhecimento, o autoconhecimento das emoções? Como que começou isso? Então, a gente vive assim numa eterna busca, né? É uma insatisfação interior que você nem sabe de onde é que vem, mas é uma situação que, como o espírito está em eterna evolução, aí você tem aquela ansiedade, aquela situação de querer descobrir as coisas, e você está sempre aberta para buscar essa situação. Mas esse autoconhecimento que envolve a constelação sistêmica foi muito engraçado, que eu estava com uma amiga em comum, e aí num processo, outro processo que não tinha nada a ver com o autoconhecimento, e aí conversa vai, conversa vem, a gente entrou nessa conversa sobre constelação familiar sistêmica, que eu já tinha ouvido falar há uns 5 anos atrás, mas eu não dei nem confiança. Eu falei, mais alguma coisa de grupo, mais alguma coisa que terapia, que eu já conheço, não dei confiança no processo. E ela insistiu muito comigo, sabe? Ela falou, não, é sua cara, você precisa fazer, você tem um monte de coisa para debulhar. Falei, gente, mas eu não tenho muito saco assim, não. É preciso fazer terapia, eu faço terapia, mas essas situações assim de modernidades, eu não tô pagando para ver, não. E aí, só que ela insistiu, 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 e me falou tão bem do processo que eu fiquei tão curiosa, porque eu sou curiosa, ao invés de eu ir para participar, para conhecer, eu já caí direto na sua rede como consteladora. Eu já fui constelar direto e foi um negócio maravilhoso. Que bacana. Então, olha que interessante. A Giovana está aqui, ó. Foi eu. Ai, ó, a culpada. Olha a culpida do meu processo de evolução, que maravilhosa. Beijo, Oh, minha amiga. o bacana, então, Marlete, só para ficar claro aqui, você já tinha vivido outros processos terapêuticos, né? Antes de ouvir falar da constelação, até mesmo há 5 anos atrás. Então, isso quer dizer que você já está nesse processo aí de busca pelo autoconhecimento já faz o quê? Mais de 10 anos, né? Muito mais. Eu sempre fui adepta de uma boa terapia, eu sempre fui adepta de psicólogo, psicanalista. Meus filhos, quando eram pequenos, quando eu achava que tinham alguma coisa fora, eu sempre achava que eles tinham que fazer algum tratamento. Eu não sabia diferenciar o que era um tratamento com psicólogo, com psicanalista, eu só sabia diferenciar do psicanálise. Não, do psiquiatra, que eu sabia que psiquiatra era a base de remédio. Na minha antiguidade, hoje eu sei que psiquiatra anda em conjunto muito com a parte terapêutica, que é bem bacana. Esse processo já deixou de ser só uma situação de remédio para caminhar junto com vocês, profissionais da área. Então, eu sempre fui aberta para isso, fiz terapia muitos anos de consultório, entendeu? Mas é aquela terapia a longo prazo. É diferente desse novo modelo que a constelação sistêmica apresenta, né? Completamente diferente.
o andar da situação com o paciente. Bacana, bacana. É interessante a gente ver esse relato aí, porque quando nós falamos que a constelação não se trata apenas de uma técnica terapêutica, apenas de mais uma técnica terapêutica, é importante a gente ouvir esse relato aí de você que já busca esse processo de autoconhecimento já há mais de 10 anos, passou por diversas abordagens que eu sei, abordagens terapêuticas, tanto da psicanálise freudiana, junguiana, tem tanto da psicologia clínica, e ouvir você falando desse diferencial que o processo sistêmico trouxe aí para a tua vida, né? Uhum. É, porque o que que acontece? A gente quer imediatismo. A gente quer que tudo aconteça assim, no passe de mágica. E quando a gente vai para terapia convencional, de consultório, a gente sabe que o processo é mais lento. Não que a constelação seja um passe de mágica, mas se você se deixar conduzir pelo processo, eu acho que é quase um passe de mágica. Que o véu rasga, é um negócio tão impressionante que é assim, é maravilhoso o processo para você se autoconhecer, para você ver a luz no final do túnel. Vem tudo assim para você poder trabalhar aquilo numa velocidade muito rápida. Coisa que um consultório psicológico, vamos dizer, demore 6 meses, 12 meses, 2 anos, ou tem tratamentos que a vida toda, a constelação sistêmica familiar faz assim, ó, pá, basta você estar aberto que ela te mostra todos os caminhos. É muito louco isso e muito maravilhoso. É perfeito. Que bacana. Nada. Só quem vive sabe o que eu estou falando. Então, quem não tem essa experiência que está me assistindo aí, gente, vale a pena pagar para ver, que é um negócio assim, ó, perfeito. Esse pagar é muito bem investido, né? Pode Não, é um investir sem pagar medo. para ver. Sabe aquele barato que sai caro e aquele caro que sai barato? Uhum. Exatamente isso. É aquele caro que sai barato, que na verdade de caro não tem nada. Não tem É o nada. melhor pago que você faz na sua vida porque você se autoconhece mesmo. Você nem acredita naquilo que você vai viver. Que bacana ouvir. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você teve a possibilidade tanto de fazer a constelação individual, quanto de fazer a constelação em grupo, que inclusive quem está aqui, gente, dia 11 de dezembro, vai ser a última constelação em grupo do ano. Então aproveita essa chance. Você se sentiu exposta na constelação em grupo? Porque muitas pessoas falam assim, mas eu vou ter que ir em grupo, né? Esse negócio de constelar em grupo, eu vou ter que falar do meu problema, eu vou ter que relatar. Eu sempre falo bem assim, olha, o que você fala do seu problema é o que menos interessa para mim. Eu não sou do tipo de terapeuta que quer ouvir do seu problema, não, quero te ajudar a encontrar a solução. Você em algum momento se sentiu exposta? Fala como que foi isso pra gente. Então, o que que acontece? Como eu disse agorinha, eu fui assim, sem saber o que que ia acontecer. Eu fui pelos olhos da Giovana, que a Giovana me convenceu e aí eu fui pagar para ver. Então, eu não sabia o que que ia acontecer. Eu não sabia nada do processo de exposição, de outras pessoas assistindo. Eu não tinha noção disso. Eu realmente fui às escuras. E foi assim, talvez para mim foi até ser de boa isso, porque eu não fui armada, com medo de nada. Aí quando eu cheguei lá, inclusive a constelação que eu constelei foi uma turma muito grande, que tinha assim, acho que tinha umas 100 pessoas, né? Participando lá ao vivo, junto comigo, e quem ia constelar? Eu mais 3 ou 5 pessoas, não sei. E aí o que aconteceu? Quando eu vi que eu ia ter que me expor naquela situação, eu falar de mim, aí eu falei, caramba, será que eu vou conseguir? Aí chegou a minha vez. E na verdade, foi um negócio tão leve, tão tranquilo, porque na verdade a gente não tem que falar. A gente não tem que falar nada. Você entra no processo, você entra no campo, você, como terapeuta e condutor da situação, faz perguntas básicas, leves, que a gente responde, e aí o processo acontece que o campo abre para você. O campo é que vai te mostrar. E você se envolve tanto com aquilo, e as pessoas que estão ali estão na mesma busca que você, que o menos importa para quem está presente é a sua vida pessoal, e sim entra no processo de acontecer a situação. Então não tem exposição, não tem assim
vamos dizer, humilhação, de vergonha de falar de alguma situação, porque você se envolve tanto naquele processo ali que você até esquece que você está cercado de pessoas. Não tem esse tipo de exposição, não, não, comigo pelo menos não aconteceu. Eu não me senti intimidada a falar o que eu não queria, porque eu nem falei nada, eu deixei o campo agir, o campo que me mostrou tudo, foi muito engraçado. E aí você se envolve, você deixa de ser você e você começa a se envolver no negócio. Quando você vê, você já está dentro do bolo e vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. É um negócio tão maravilhoso que você não tem. Se tem exposição, não, para mim não teve. Eu não me senti em momento nenhum exposta, eu não me senti em momento nenhum ameaçada, eu não fiquei com vergonha de nada que aconteceu. Eu fui, sim, muito curada, se você quer saber. Foi muito lindo, foi muito perfeito. Eu fui buscar uma coisa e me mostrou outra completamente diferente, que eu saí de lá assim, ó, sem acreditar que aquilo tinha acontecido. Foi mágico. E aí acontece a situação do sozinho, é maravilhoso sozinho também, é muito profundo, mas eu prefiro, se eu tiver que ter opção entre estar sozinha no consultório, com você, com os bonequinhos, e eu estar deixando as próprias pessoas que estão presentes ali me ajudarem a resolver meu problema, eu prefiro, porque as pessoas não fazem por si só, elas têm atitudes que nem elas sabem que elas teriam, e muitas pessoas são curadas também, porque é tanta identificação entre todo mundo naquela situação que as pessoas, às vezes, elas não estavam nem pensando que ela tinha aquilo, mas faz assim com ela, tem um estalo, fala, caramba, isso acontece comigo, meu pai, se eu fizer isso, vai... Ó, é uma coisa impressionante. Não sei Que se foi isso que você bacana. perguntou. Foi isso que você perguntou? Foi isso sim. Foi a sua resposta foi mais profunda ainda, porque esse é um grande medo das pessoas, né? De serem expostas. Nossa, mas vou ter que falar do meu problema e aí elas acabam se limitando de encontrar uma solução rápida, a É uma solução que o solução campo rápida. mostra ali pra gente. E É uma às vezes essa solução rápida. resistência é uma resistência que eu posso dizer assim que bloqueia muitas pessoas de encontrarem o que elas estão buscando. Uhum. É esse julgamento, né, que eu sempre falo. É uma outra pergunta. Você se sentiu julgada pelas pessoas que estavam ali? Julgada que eu digo assim, num contexto você estava ali, você falou um tema. Você se sentiu julgada? Não, até porque não tem nem o porquê sentir julgada, porque você não se expõe em nada. É o campo que abre para você, não tem julgamento. Não me senti em momento nenhum julgada. E como é que eu vou falar para você? O tempo todo do processo é tão assim, fica todo mundo tão envolvido. E olha que eu estava na turma grande, eu já participei com você na minha constelação, que tinha umas 100 pessoas, já participei com você de turmas de 20, de 50, você está entendendo? Em momento nenhum tem pré-julgamento, em momento nenhum as pessoas vão ouvir o que você precisa ser tratada como uma deficiência sua, e sim como uma busca que você está para o seu autoconhecimento, para se curar daquilo, entendeu? Não como um pré-julgamento ou um julgamento, nossa, ela teve isso, ela viveu isso, não existe isso. Em momento nenhum existe. Até porque as pessoas que estão ali, elas estão buscando a mesma coisa que você, entendeu? É o autoconhecimento, é a cura interior, é você evoluir no processo de você entender o que acontece com você e você se amar e você se encontrar, na verdade. É Que você bacana. achar o caminho que vai te dar realizações que você busca. Que bacana. Agora, uma outra pergunta que eu ia fazer para você é, em algum momento essa abordagem conflitou com a sua fé, com a sua religiosidade? Nossa, não, eu sou católica. Agora na pandemia a gente dificultou um pouco em relação à presencial, mas eu não perdi minhas missas online, foi maravilhoso, entendeu? Mas não tem nada a ver de religiosidade.
tem de evolução espiritual, porque o tempo todo ali é muito assim, a gente sente muita presença de Deus, porque na verdade, Johnny, o que acontece? É Deus que conduz tudo. Eu acredito que é Deus que te dá oportunidade para você chegar e enxergar onde que você quer. É um mistério lindo de Deus esse processo. Eu falo, meu Deus do céu, como que eu demorei tanto tempo para descobrir isso? Mas não existe doutrina religiosa, não existe nada de igreja, de marcação, eu vou até colocar, porque às vezes eu já ouvi até falar, isso é coisa de espiritismo. Não tem nada a ver de espiritismo, não tem nada a ver de doutrina de igreja nenhuma. E sim a doutrina da fé. É aquilo que você acredita, é o Deus que você acredita, que você vai colocar ele à sua frente. E quando eu comecei, eu falei, Senhor, eu quero que prevaleça a sua vontade, porque eu sou uma pessoa de fé, realmente, e busco a minha espiritualidade. E lá eu senti muita coisa espiritual boa, de Deus, de anjo, sabe? Que tá ali todo mundo, independente do lado físico, mas a gente sente muita presença espiritual no processo. Mas a presença espiritual divina, não nada de doutrina de igreja. Entendeu? Até Sim, porque a bacana. gente está aqui para não para julgar a igreja nenhuma, mas lá, se a pergunta é se tem alguma coisa de doutrina de igreja, não se fala sobre isso, não tem nada a ver. E sim Uhum. a divindade, que isso aí realmente, aonde Deus habita, na verdade, é porque o processo é bom. E eu sinto muita presença de Deus nessas constelações sistêmicas. É maravilhoso. Que bacana. A Flávia tá falando aí pra gente. Eu era totalmente leiga, acreditava que a constelação era algo místico porque tinha a minha fé. Que bacana. É uma coisa que assim, né, Marlete? Porque o nome constelação dá a entender uma mística. E assim, até e vamos colocar até mesmo aqui, né? Existe aquilo que é místico, se a gente for pegar mesmo aí o sentido da palavra, né, o sentido da palavra mística, aquilo que é espiritual, aquilo que não é material. Então, realmente existe uma experiência subjetiva ali, existe realmente uma fenomenologia que inclusive é o que embasa a constelação. Eu falo um pouco disso no workshop, né? Mas a gente Uhum. consegue experimentar aquilo ali na prática sem colocar em prática algum credo religioso. E, Marlete, agora um ponto muito importante. Família. Família. Fez um diferencial para você participar dessa abordagem, estar vivendo esse processo e estar olhando para o seu sistema familiar? Foi aonde mudou tudo para mim. Exatamente aonde mudou toda a minha visão em relação à família, porque eu sou de uma família que eu fui adotada, eu fui criada pelos meus padrinhos. E aí eu sempre honrei e honro a educação que meus padrinhos me deram, que eu fui criada por eles. Foi esse amor que eu conheci, mas eu nem imaginava o quão era importante a minha família biológica na minha vida, entendeu? Então, esse processo da constelação é que fez eu enxergar uma das peças que eu precisava de acertar na minha vida. E olha que eu nem fui buscar no processo, quando eu constelei com você a primeira vez, o tema familiar. Eu fui buscar uma outra situação, eu fui buscar uma coisa profissional. Uma situação Entendeu? empresarial, né? Eu Exatamente, eu fui lembro, você buscar foi alguma coisa buscar. na minha área. Então, quando eu cheguei lá, eu tive um processo que, tipo assim, a sua família é importante. Você precisa de fazer as pazes com a sua família. Mas você precisa fazer as pazes, não é que você é obrigada. É um processo tão maravilhoso que você sente a necessidade de ficar em paz com os seus, independente se eles já passaram ou se eles estão com você ainda. Então, isso aí foi, assim, maravilhoso na minha vida, porque me abriu uma oportunidade de eu resgatar um sentimento que eu não sabia que eu tinha. Não é nem que eu precisava, eu não sabia que eu tinha. Então, uma das coisas que fez eu me apaixonar real
por esse processo de constelação sistêmica familiar é eu ter descoberto o quão é importante a minha família biológica na minha vida. E graças a Deus que eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de descobrir isso eu em vida, porque se eu passasse por essa vida sem descobrir, eu acho que eu ia ficar muito frustrada, tá? Porque assim, ó, meu pai do céu, ainda bem que a minha mãe tá viva, minha mãe tá com 87 anos, daqui a pouquinho tá chegando na minha casa para passar a semana comigo, Que legal. entendeu? E aí eu fiz toda a movimentação com a minha família em cima disso. Eu cheguei lá e eu conversei com meus irmãos, eu comecei a debulhar coisas dos meus antepassados, porque eu não convivia com eles, eu não sabia histórias nenhuma, sabe? A minha mãe olhava para mim e falava assim, minha filha, por que você quer saber isso tudo? Porque eu preciso saber, porque essa é a minha história. Eu quero me fortalecer dessa história, eu quero conhecer minhas raízes, eu quero saber como é que tudo aconteceu, sabe? E isso está me fazendo muito bem, está fazendo bem para minha alma, está fazendo bem para minha vida, sabe? Parece assim que uma paz que eu não sabia que eu precisava ou que eu não tinha, eu tô tendo em cima disso aí, sabe? E tá muito bom, e está maravilhoso, está presente na vida da minha família biológica. Isso não me atrapalhou em nada com a minha família que me criou, porque eu continuo apaixonada por eles. Ou seja, agregou mais do que nunca, sabe? Como o coração da gente que eu falo, não só o meu, o nosso coração é um tamanho infinito para doar amor. Então, quem quer receber amor, tem amor para todo mundo, sabe? A gente só tem que agregar. Então, Que para mim, foi o bacana. maior presente da constelação é o lance da família, que você faz as pazes com o seu espírito em relação a isso. Você tem essa necessidade, sabe, Johnny? De estar bem. Para você estar bem com você, você tem que estar bem no seu interior com a sua ancestralidade. Isso é maravilhoso. Isso foi maravilhoso para mim, está sendo. Quando você está bem, você está conectado com as suas raízes, né, Marlete? Por mais que as coisas não mudem da noite para o dia ou de um mês para o outro, eu tenho certeza absoluta que posso dizer assim, não expondo, mas alguns desafios ainda permanecem na nossa caminhada, mas você está mais fortalecida, você está mais Muito forte. mais, muito E isso te mais. deixa mais em paz, né? Uhum, exatamente. É aquilo que é uma coisa inconsciente que você não sabe o que te incomoda no seu inconsciente, mas quando você entra nessa veia, nesse processo, você fala, epa, peraí. E aí você começa a debulhar, aí o negócio vai te dando conforto. Então você começa, nossa, esse é o caminho, deixa eu entrar mais. Porque tudo que acalma a nossa alma é o que a gente precisa. Só que na maioria das vezes a gente nem imagina que a nossa alma é afligida por certas coisas. Mas aí quando você tem a oportunidade de descobrir e saber que aquele caminho te faz bem, aí não tem por que parar ou voltar. É um caminho sem volta. É maravilhoso. Que bacana. Gente, quem estiver assistindo a gente, você que estiver aí, que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar nos comentários aqui embaixo. Aproveita essa oportunidade, aproveita esse Ah, relato para então, Johnny, você. eu não tenho uma dúvida, mas em cima desse processo, as pessoas me perguntam e eu queria que você esclarecesse isso aí. Porque eu Sim, tenho, por exemplo, quando eu falo que eu sou adotiva, quando eu falo que eu fui adotada, e aí pessoas me perguntaram bem assim, e quem nunca teve a oportunidade, nem sabe filho de quem que foi adotado por alguém que não conheceu os pais biológicos e nem sabe quem são os pais biológicos, não tem histórico nenhum da família. Como é que eu vou trabalhar isso dentro de mim? As pessoas me perguntam isso. Como é que é esse processo para dar sim. esclarecer uma dúvida se tiver alguém presente assim nesse caso? Ótimo. Partindo do pressuposto da adoção, porque a adoção ela acontece, cada caso é um caso, né? Cada porquê da adoção tem um porquê. Então, o que nós podemos dizer a respeito da adoção, por exemplo, Johnny, eu não conheci, como é que eu faço agora? Inclusive, eu acompanho individualmente algumas situações de adoção, tanto de pais
que adotaram, quanto de filhos que foram adotados. Isso é uma situação que vem recorrentemente dentro do consultório para estar fazendo essa parte desse processo terapêutico. E o que que acontece? Quando há a adoção, existe um movimento dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. Por mais que aquele filho ele nunca tenha conhecido os pais adotivos, ele precisa dar a eles a honra e a gratidão pela vida. Só que esse movimento de dar a honra e a gratidão pela vida não quer dizer que é necessário estabelecer um relacionamento. As pessoas confundem isso demais da conta, aonde eu tenho a necessidade, a obrigação de honrar, porque a minha vida, se eu estou vivo, é só porque aquele homem e aquela mulher tiveram um relacionamento com a necessidade de ter um vínculo de relacionamento afetivo. Porque o que que acontece? Quando os pais, eles dão o pai ou a mãe, independente da situação, ela dá aquele filho para a adoção, ela abre mão do direito dela de ter um relacionamento com o filho. Mas não perde o direito e o lugar de pai e mãe, porque esses lugares no sistema, eles são sagrados. E quando eu falo sagrado, é sagrado de sagrado daquilo que é sacro. Daquele lugar que nada substitui aquele lugar. Não tem como, é um lugar sagrado. Uma coisa é o lugar de pai e mãe biológicos ali, que me deram a vida. Outra coisa é o seu José e a Dona Maria que me criaram, que também me deram amor, que também deram ali um movimento para a vida, que também me impulsionaram. Mas uma coisa é o lugar sagrado de pai e mãe. Sem esses dois eu não teria a vida. Então, o filho, ele não tem a obrigação de ter um vínculo com os pais adotivos, mas ele tem a obrigação de honrar, porque a vida dele veio através daquele homem e daquela mulher. E aí é um processo, Marlete, do qual quando o filho ele tem essa consciência e a gente trabalha isso, porque as pessoas elas são muito, a maioria, né, tem uma opinião muito radical. Nossa, então a constelação fala que eu tenho que honrar, como é que eu vou honrar aquele homem ou aquela mulher que me deu para uma casa de adoção, que me deu para um orfanato, eu não consigo, e vive naquela cobrança e não quer nem ter o contato. Então esse vínculo ele não precisa acontecer no primeiro momento, porque eu só aprendo a ter esse vínculo quando eu recebo dos meus pais biológicos esse vínculo. Então isso aí já alivia até mesmo um pouco a consciência no caso do filho que foi adotado. Então, no caso de nunca ter conhecido, o movimento é simples. Bert Helling sempre fala, fica com aquilo que é essencial. Não vai tentar forçar um vínculo de relacionamento que você nunca teve. Eu conheço situações, por exemplo, de pessoas que tentaram forçar, assim, que às vezes estavam lá na barriga da mamãe e os pais se separaram e a pessoa ficou assim a vida inteira, nunca teve contato com o pai. E aí foi tentar forçar um vínculo de relacionamento. Foi frustrante, sabe? Porque foi com aquela cobrança, eu tenho que me relacionar. Não, não tem. Só tem que dar um lugar e honrar. O relacionamento, sim, ele pode vir a acontecer. Porque isso é uma graça, que a gente chama, inclusive, isso é uma graça do Espírito. Isso é uma graça do Espírito Santo. Tanto que eu sempre falo brincando com a pessoa, eu falo bem assim, olha, você não é obrigado a ter o vínculo. Né? Se teu pai não buscou ter esse vínculo com você, você não é obrigada. Mas se você possui uma fé, e possui às vezes uma fé dentro da tradição cristã, é cristão, você tem a possibilidade de conseguir essa graça pelo Espírito. Aí vai depender do seu empenho espiritual, da sua evolução espiritual. Aí é onde a gente... Como que é dar esse lugar e honrar? Como que é dar um lugar e honrar? Como é que é isso? Dar o lugar e honrar é reconhecer que eles são grandes e eu sou pequeno. É simplesmente assim, eu agradeço a vocês pela vida e reconheço
que eu não teria essa vida se não fosse vocês. Se Eu não não fosse estaria aqui, vocês, né? Se não não fosse estaria aqui. você, se Se não não fosse você, meu pai, independente da maneira que você é, independente. independente do que você fez, da forma que você me criou, mas se não fosse por você, e se não fosse pela minha mãe, através de vocês dois, seja de que forma que foi, eu não Sim, estaria aqui. não E eu estaria não aqui. estando aqui, meus filhos não estariam, meus netos não estariam, e por aí vai. É agradecer mesmo a centelha divina, não é isso? Justamente, justamente. Entendi. E é um movimento que, assim, né, Marlete, às vezes pode ser que demore dias, semanas, anos. A partir do momento que a pessoa, às vezes, tem uma experiência de vida e tem um caminho de maturidade, às vezes fica mais fácil, né? Às vezes, quando a pessoa, assim, está naquele início da vida ali, ainda da juventude, ela tem um pouco mais de resistência de ter, de dar esse lugar ao pai e à mãe, sabe? Então, é um movimento que ele pode ser que leve um tempo para acontecer. Mas é necessário reconhecer e ter o respeito, ter o respeito. A vida me trata como eu trato os meus pais. Entendi. Talvez, e com relação aos pais adotivos, também precisamos ter o respeito, porque esses pais adotivos nos deram um amor Uhum. que eles tinham para nos dar, e um amor muito Gratuito. grande, um amor Gratuito. gratuito, É. e um amor muito grande, um amor muito grande. Então não é que a gente vai diminuir, não, é colocar cada um no seu lugar. Uhum, É uhum. colocar cada um no seu lugar, porque esses pais adotivos também só puderam adotar porque aquele homem, aquela mulher abriram mão de ter aquele relacionamento com aquele filho. É muito amor envolvido, né? É É muito amor muito amor envolvido. envolvido, É muito amor muito. envolvido. Por exemplo, deixa eu dar um parêntese aqui, que nessa busca minha, assim, de conhecer um pouco mais da minha história, pererê, pororô, esse negócio todo, aí eu virei para minha mãe, como eu disse que ela tá viva, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, mas me fala, por que que você me deu? Porque eu era assim, eu era a quarta, ela tinha três filhos mais velhos que eu, e eu era a quarta, eu era menorzinha, né? E eu fui dada muito novinha, eu fui dada com 7 meses. Eu falei, mas por que que você me deu? Perguntei a ela. É uma pergunta que é o que incomoda quem é dado, não é isso? Uhum. Aí ela virou e falou assim: minha filha, eu não te dei a última coisa que eu queria, você não sabe como que eu sofri por eu não ter te criado. Mas o seu pai, ele era tão apaixonado pelos seus padrinhos, olha só, ele era tão apaixonado pelos seus padrinhos que ele achou que com os seus padrinhos você estaria melhor do que com a gente. E eu briguei muito com ele, mas era uma briga sem força, porque eu sabia que ele tinha razão, porque você ia ter uma condição melhor, uma educação melhor. Você vai entender? A nossa vida era dificultosa. E com seus padrinhos você ia ter o melhor. Mas eu não aceitei, mas eu fiquei sem força, porque eu achava que ele estava fazendo o melhor para você. E eu sofri muito com isso. Você não, eu fico arrepiada falando, porque tadinha, ela falou isso para Nossa. mim o olhinho cheio de água, sabe? Eu sofri muito em passar a noite sem você, porque você era minha bebezinha, sabe? Então, é, qualquer sentimento que eu tinha, assim, de achar que eu tinha sido rejeitada, na verdade, eu vi como prova de amor, entendeu? Eu vou abrir mão de você, é igual aquela fala bíblica do rei Salomão, quando as duas mulheres brigando pelo filho, que aí ele virou e falou assim: eu vou cortar no meio, vai ficar uma para cada lado, que aí vai acabar a briga. Aí a que não era mãe virou e falou, aceitou cortar, a que era mãe virou e falou assim: não, não precisa cortar, pode deixar que ela vai cuidar do meu filho. Ou seja, quando é mãe de verdade, abre mão para o que tem de melhor. E eles acharam que era melhor isso para mim. Entendeu? Que Então, assim, profundo. maravilhoso. Eu fico assim, e eu me sinto assim, amada de todos os lados. E aí, nessa noite eu dormi lá com a minha mãe, sabe? Na casa dela, dormi na cama com ela, eu e ela. A gente tá assim, Ah, num que love bonito. maravilhoso. Aí eu dormi com ela, na cama dela.
Johnny, eu acordei várias vezes com a minha mãe passando a mão no meu rosto, assim, passando a mão no meu cabelo, como se eu fosse, Caraca. assim, aquela bebezinha, sabe? Aquela criancinha lá de trás. Que bom que isso tudo... essa é a mágica, quando eu falo a mágica da constelação sistêmica, que eu estou conseguindo dar essa oportunidade da minha mãe ficar em paz também antes dela partir. Eu estou achando isso tão maravilhoso, sabe? Isso está me fazendo tão bem que isso aí, ó, é perfeito. Eu estou, assim, apaixonada por esse processo, pelo que esse processo está proporcionando de leveza, de alegria, sabe? De acerto, de conserto, entendeu? Então está me fazendo muito bem. Que profundo, Marlete, que profundo. Mas é. Que profundo. Eu tô aqui, assim, emocionado, ouvindo esse relato. Mas E é. aí vem até uma pergunta, né, que eu tinha preparado para te fazer, mas você já respondeu ela. Ah, Existe idade para entrar no processo de autoconhecimento? Porque olha que lindo isso. Você já é avó. eu sou Você avó. já é avó e você está experimentando agora essa plenitude de estar Verdade. no lugar de filha De filha e de bebezinha maravilhosa, sabe? E que eu fazendo a tô me sua dando mãe a se sentir oportunidade da grande, minha mãe né? se... Olha só, eu tô me dando a oportunidade da minha mãe se curar através de mim, cara. Que eu nem sabia que ela precisava dessa cura também, sabe? Olha, eu tô tão encantada. E respondendo a sua pergunta, se isso tem idade, eu vou falar para você uma coisa, tá? Antes tarde do que nunca. O bom é você descobrir cedo, porque você vai passar pela vida muito mais leve, sabe? O Netinho Olha, falando, eu tô chorando aqui. Ah, não. Ah, que a gracinha. Josi. Ah, Mas eu delícia. também quase chorei aqui agora, Não, você mas eu, dando esse eu tô falando com relato. você com os meus olhos assim, ó, cheio de lágrimas, porque realmente é um processo maravilhoso, é uma cura diária, na verdade. E quanto antes você acertar esse monte de gavetinha, os externos vão ser beneficiados, claro, porque é como se fosse uma onda, você tá entendendo? Mas você é a maior beneficiada. Porque vem uma Com cura lá de dentro certeza. que é maravilhosa. E o sentimento de paz que invade a Não, é gente? isso, não tem preço, cara. Quando eu falei que não tem preço, é isso, é É, maravilhoso. é um caro que sai barato demais, É né? um caro que sai barato, e que na verdade de caro não tem nada, De sabe? caro não tem É, de nada. caro não tem nada. Às vezes a gente faz tanta coisa, viagens, não sei o quê, por prazer, e quando você volta mais vazio do que quando você saiu. Porque o que você busca, Johnny? Eu aprendi, eu descobri que o que você busca não está no externo. O que você busca está dentro de você. Se você não tratar, se você não curar o que está dentro de você, não adianta você viajar, você fazer acontecer, que você não vai conseguir se alimentar. Entendeu? Que E na bacana. constelação sistêmica a gente consegue acertar e vivenciar um monte de coisa para o seu bem, para o seu autoconhecimento. Que Eu sou assim, bacana. eu sou suspeita em falar, tem hora que eu fico até chata, porque eu falo com as pessoas, eu falo, gente, vocês têm que fazer, vocês têm que viver, vocês... Não adianta eu falar que a minha experiência não vai alimentar ninguém. Por quê? Porque a cura é minha, a cura é individual, a evolução é individual, você tá entendendo? Aham, Mas a gente é um negócio tão gostoso que a gente quer que todo mundo fique no mesmo estágio, sabe? aham. Muito bom, é muito bacana. Que É muito bacana. profundo. Que bacana, que bacana. É impressionante. É o que eu sempre falo. Como que o relato de quem participa, de quem entra nesse processo, tem a nos ensinar. E você falando aí agora, né? Às vezes a gente paga tão caro para fazer movimentos externos, viagens, roupa. Não que isso é ruim, isso é maravilhoso, é muito bom. Maravilhoso, Tem exatamente. condições de viajar para Eu fora amo todo mês? viajar, eu amo Vai! viajar, É bom exatamente. demais. Só que saiba de uma coisa, vai
mas vai com o mundo interno organizado. Não vai buscando Uhum, fora aquilo que você vai uhum, conseguir somente buscando internamente dentro de você. uhum, Porque a gente uhum. precisa de estar conectado com as nossas raízes. Sabe? Quantas pessoas que às vezes vai para fora, a gente pode pegar até mesmo aí jogadores de futebol, artistas que conquistam o mundo externo de uma forma grandiosa e no momento ou outro eles sentem necessidades de voltar para dentro das Uhum, suas raízes. Então, que uhum. lindo esse relato aí. Muito obrigado Imagina, imagina. Maior por essa prazer, maior partilha. prazer de divulgar, vender essa situação da constelação sistêmica. Quando eu falo vender, gente, é vender a ideia. Porque eu sou vendedora, então eu uso muito esse termo vender, você tá entendendo? É vender a ideia de que o negócio é bom. O negócio é Aham, maravilhoso, você tem que viver para poder acontecer, para você entender o processo. Eu aham. fico assim, ó, eu sou apaixonada. Eu não imaginava que esse processo seria tão abençoado na minha vida. Como eu disse, há 5 anos atrás eu fui convidada, não dei confiança. Nem sei se talvez eu ia estar tão preparada, porque na verdade a gente não sabe. Mas nesse momento que aconteceu agora, através de você, com você, eu me sinto assim, ó, totalmente amparada, cuidada e no caminho certo, Sim, entendeu? É muito perfeito. Parabéns que pelo seu bacana. trabalho. Eu Que que Deus abençoe agradeço. muito a sua vida para você estar aberto para as pessoinhas que vai aparecer para você conduzir no caminho da luz, da paz interior, sabe, Johnny? Que eu peço muito a Deus pela Amém. sua vida. Porque você é Amém. bênção na minha vida e eu tenho certeza na vida de muita gente. Amém. Eu que agradeço, minha irmã. Agradeço mesmo pelo seu relato. Agradeço aí pela sua experiência contada aqui para nós, abrindo até mesmo pontos pessoais da sua vida, da sua intimidade e sabendo o quanto que isso é transformador e o quanto que foi mesmo especial nesse momento aqui ter te ouvido mais uma vez e o quanto que foi de aprendizado. Então, muito obrigado, obrigado por existir, obrigado por ser quem você é, por estar buscando esse processo e que isso sirva de motivação para todos nós. Amém. Eu que agradeço. E alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitar que eu estou aqui disponível, né, Johnny? Gente, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta aí, aproveita e faz agora aí, faz direto a Malete. É isso mesmo. E para o Johnny Que... também, né, Johnny? Que você que é o cara aqui, eu sou só a coadjuvante. Nada, hoje você é a principal. Hoje você é a Imagina, principal, porque imagina. a sua transformação, gente, isso aqui é coisa melhor. Você deu um caminho É, pra gente aqui de encontro com a paz interior, é um caminho de verdade. encontro consigo mesmo que, como você mesmo Não, disse, né? exatamente. Em cima disso aí, eu tô mais leve, eu tô mais tranquila, sabe? Eu tô mais suave, na verdade. Eu estou ouvindo mais, refletindo, prestando atenção no meu pensamento, sabe? Porque antigamente eu era muito assim, eu tenho muito que melhorar ainda, sabe, Johnny? Mas eu tô mais assim, calma. Eu tô sentindo que a minha alma tá muito mais calma, eu tô muito mais leve, eu tô muito mais equilibrada. Isso tá me fazendo muito bem, Sim, entendeu? Em todos que os campos da minha vida. Eu não me desespero, sabe? Porque, na verdade, o que que acontece? As situações aparecem, os problemas aparecem, mas se você estiver firme, centrada, fortalecida pela sua paz interior e de paz e em paz com os seus, sabe? Você encara o mundo de outra maneira, você encara os problemas de outra maneira. Você fica sim, fortalecida para enfrentar as dificuldades que aparecerem e fica mais fácil as soluções. Você fica mais assim aberta para pensamentos reflexivos, sabe? Aquela coisa assim que seu raciocínio fica mais ligado, mexe com todo o seu processo emocional, se você quer saber. É um negócio sim. assim, ó, maluco, mas é muito bom. Que É bacana, muito que bom, é bacana. muito bom. Eu Que sou suspeita a bacana. falar.
muito obrigado mesmo. Para quem estava aqui na live com a gente, muito obrigado pela presença de vocês, mesmo de estarem aqui conosco até agora, ouvindo esse relato maravilhoso. Quem está entrando aqui, essa live vai ficar gravada, vale muito a pena, Muito a pena muito assistir, mesmo, muito a pena. ouvir e assistir, porque é um aprendizado incrível, incrível, que tem muito a nos ensinar. Marlete, muito obrigado. Mais Eu uma vez. espero ter contribuído e qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, tá, Johnny? Pode, assim, me chamar, porque Chamar inbox. a maioria das pessoas que assistiram, que eu vi passando o rolo aqui, muito obrigada, que eu mandei muito aviãozinho, tá? Gratidão, a live vai ficar salva. Quem entrou agora, assista, que realmente o depoimento é um depoimento para a pessoa ter a vontade de vivenciar a experiência, porque vale a pena. Eu falei o meu pessoal, mas cada um tem as suas dores pessoais que precisam de ser acertadas. E a constelação sistêmica, eu super, assim, super indico para imediatismo. O que é imediatismo? Posso falar um pouquinho rapidinho sobre isso aí? Pode ficar à É vontade. porque, na verdade, a gente não falou sobre isso, tá? Isso aí é uma coisa que, uma das mágicas que eu acho da constelação sistêmica familiar é isso. Você, às vezes, passa 1 ano, 2 anos numa cadeira de consultório e que você tem que chegar às suas próprias conclusões em cima dos seus problemas que você leva. Maravilhoso, que super funciona também. Agora, o que a constelação sistêmica trabalha em você? Você fala o tema do que você quer resolver, o campo abre, te mostra quase uma solução e você vê a solução e vai depender de você naquele momento. Você vai sair dali com ferramentas para falar: esse caminho eu posso, esse caminho eu não posso. Nossa, aquilo foi falado, o campo me mostrou isso, eu vou fazer isso, eu vou me calar nisso. E ele te mostra tudo, rasga o véu. Então você já sai de um processo da constelação, você com as ferramentas na mão, para você saber conduzir, levar aonde você quer para aquilo que você busca. Essa é a grande sacada da constelação, que num consultório você demora muito tempo para descobrir, às vezes você nem descobre, você está entendendo? E na constelação você já sai com as ferramentas para você conseguir trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado. Esse é o grande diferencial que eu me apaixonei, que eu sou muito imediatista. Entendeu? Eu me apaixonei exatamente por isso. É isso que eu não falei, que eu queria falar. Isso é muitíssimo importante, porque a gente pode, assim mesmo, é como você falou, né? Quando o campo abre, gente, que a Marlete fala aí para vocês, o campo abre, essa mágica, a gente pode fazer a analogia o seguinte: quando você precisa de remover lá uma pedra nos rins, você precisa de fazer o quê? Abrir, né? Você precisa de fazer uma cirurgia. Você vai precisar de abrir. Dentro do que a gente trabalha na constelação, principalmente na constelação em grupo, quem está aqui participa do dia 11, nós abrimos o campo da mente inconsciente. Tanto do inconsciente individual, quanto do coletivo, quanto do familiar. Mas sem manipular e sem te deixar inconsciente. Porque é uma coisa que nós podemos até fazer por meio de outras abordagens também, de abrir o campo, mas a pessoa ela fica inconsciente. Eu já participei dessas outras abordagens, mas ali dentro da constelação, em grupo, isso não acontece, você fica totalmente consciente. A gente abre, rasga para você ver com a sua consciência. Nem para depois ficar te lembrando. É na hora, é na hora. É na hora. O negócio mostra na hora, exatamente. E quem tá aí, que não. Teve até uma pessoa que falou assim: mas eu moro longe, eu não consigo fazer. Tem a constelação no formato híbrido, que é um formato que eu inaugurei recentemente, onde a pessoa pode estar de qualquer lugar do mundo e ela faz a constelação
em grupo com participantes e os participantes não sabem qual é o tema, não sabem quem que eles estão representando. E foi maravilhoso, né, Marlete? Eu vivi Semana essa passada. experiência com você semana passada, com uma pessoa que constelou, ela estava nos Estados Unidos, é isso? Sim, Ou na e uma Europa? outra que estava em outro estado e que foi incrível. Não, perfeito. A pessoa resolveu a situação dela em cima do tema que ela precisava. E são vários temas, né, Johnny? O que você pensar. Teve uma pessoa que perguntou aí, que eu não sei quem foi mais, se ela poderia constelar o sobrepeso dela. Você viu essa pergunta? O Não, eu Rolo não vi, passou. A mas pessoa pode perguntou: eu sim. posso constelar meu sobrepeso? É, Pode, pode. Pode, com certeza, porque se ela está fazendo essa pergunta é porque provavelmente já tentou alguns outros recursos, como dieta, essa coisa toda. Não falando, não assim, a gente não está invalidando, porque são recursos que nós temos, só que quando você tem uma necessidade inconsciente, e quando isso está vinculado ao sistema familiar, aí é onde nenhum desses recursos resolvem, sabe? Eu uhum. tive uma vez mesmo que a pessoa ela veio constelar esse tema, foi justamente um tema como esse, né? A compulsão alimentar, que levava também ao sobrepeso. E estava vinculado a uma lealdade ao pai dela, que também tinha esse problema, que tinha feito uma redução de estômago, mas ele entrou numa depressão muito grande e acabou se suicidando. E aí, quando ela veio trazer esse tema para ser trabalhado no campo, ela viu que ela estava sendo leal ao pai dela. Então ela comia muito, ela tinha uma compulsão, por quê? Para ser leal ao pai. Porque a lealdade ao pai dela era maior do que a dieta, a restrição alimentar que ela poderia fazer. Porque ela olhava primeiro para o pai. Um amor que a gente chama de amor cego, né? Uma lealdade invisível que te leva a um amor cego. Então, nenhuma dieta, nenhum profissional fazia ela parar com esse costume, parar com esse padrão. Quando ela enxergou isso, que ela falou, nossa, então, peraí, eu estou sendo leal, então por isso que eu não estou conseguindo fazer a dieta, por isso que eu não estou conseguindo cuidar da minha saúde. E aí a gente fez o movimento dela quebrar essa lealdade, porque E essa lealdade é inconsciente, ela nem sabia dessa lealdade, né, Johnny? ela nem sabia, era totalmente inconsciente. Quando ela É, viu aquilo claramente, aquilo trouxe para ela um outro olhar. E aí então, sim ela conseguiu seguir à risca o processo de cuidar da saúde. Foi então, impressionante a constelação dela, foi impressionante. então. Então dá para colocar esse tema sim. É assim que funciona a constelação, tá, gente? É, gente. Mas o importante é falar bem que essa live vai estar salva, porque esclareceu muita coisa. Quem chegou na metade, quem assistiu só o iniciozinho, vale a pena, porque para quem não fez ainda, ela é bastante esclarecedora. Né, Sim, Johnny? Ela é bastante sim, esclarecedora. muito. É É a é igual prática. ex-mulher, é igual ex-esposa, honrar o ex-marido, independente se ela está casada com outro, sabe? É um negócio, é tanta coisa que a gente precisa de. Eu, por exemplo, que eu tive mais do que um marido, meus filhos são de pais diferentes, sabe? Eu não honrava, eu não colocava o pai da minha filha no lugar dele, não como pai dela, mas como meu ex-marido. Eu não tinha esse negócio, sabe? E eu aprendi dentro do processo da constelação que eu tenho que colocar ele no lugar como meu marido, que eu já tive, independente se depois dele eu tive outro. Sabe como é que é esse negócio da cadeia? Então a constelação, ela te conserta, ela faz você aprender a consertar tanta coisa que é preciso para a sua vida fluir naturalmente, para a sua vida ser mais leve, que a gente só sabe se a gente viver o processo, senão a teoria não funciona. Por mais que a pessoa fale, eu vou ler, vou estudar, ela tem que viver o processo. Para ela entender que o processo é dela, é com ela, para ela poder aprender a lidar e trabalhar isso. Não é isso, Johnny? Justamente. Como dizia Bert Hellinger, uma pessoa só está em paz quando todas as pessoas que pertencem ao seu sistema familiar têm um lugar no seu coração. Olha, Quando olha. essas pessoas não estão no seu coração, olha, não vai ter nada que compre essa paz.
É isso Aí aí. você vai pagar caro, você vai pagar barato, você vai pagar caro para Uhum, viajar, você vai pagar uhum, caro na roupa, você vai uhum. pagar caro na comida, e não vai ter essa paz, porque todos Exatamente. precisam ter um lugar no coração. Não quer É isso dizer que tem que aí. sair tendo vínculo com todo mundo, então eu preciso de ter vínculo com todo mundo, agora no Não. Natal tem que fazer uma ceia com todo mundo. Não, não precisa Não, disso é não. honrar. Igual, por Precisa disso, é exemplo, quando honrar. eu. É isso aí, quando eu falei de eu honrar o pai da minha filha. Olha só, eu não tenho vínculo com ele, eu não tenho vínculo com ele, eu não tenho vínculo com o pai do meu filho. Você tá entendendo? Mas é eu colocar o lugar dele dentro do meu processo familiar, até para eu poder liberar essa situação para futuro relacionamento meu. Porque se foi através dele, da pessoa dele, que eu tive a bênção de ter meus 2 filhos, como que essa pessoa não vai ser importante na minha cadeia, no meu processo familiar? Entendeu, Johnny? Então, Sim. isso aí eu consegui entender que eu nem sabia que eu precisava. São coisas que você não sabe como é importante para a sua vida fluir, você dar valor ao devido lugar de quem merece o valor. Olha só. Entendeu? Que sim. A Tainá está perguntando aí: podemos constelar mais de um tema numa constelação? Bom, quando você vai levar um tema para ser constelado, acaba que outras situações de conflitos, outros temas, vão sendo clareados ao longo do processo da constelação, sabe? Quando você leva um tema para ser constelado, automaticamente, pela luz do olhar sistêmico das constelações, pelo olhar sistêmico das ordens do amor, pelo olhar sistêmico do campo, você começa a ter uma luz, uma clareza. Então, assim, você leva um tema, mas acaba que aquilo que você tinha conflito ali, outras questões, elas vão sendo clareadas ao longo da Aconteceu comigo, constelação. aconteceu Então, comigo. é. Foi Então o que pode. aconteceu comigo, exatamente. Eu fui constelar um tema e quando eu cheguei lá, eu constelei o tema que eu fui, eu constelei outro tema, eu constelei outro tema, estou constelando todos os vários temas até hoje. Mostra tudo que precisa de ser arrumado, na verdade. Né, Sim, Johnny, não é isso? sim, justamente. É isso mesmo. Então pode sim constelar mais de um tema numa constelação. Claro que você começa com um tema, com uma pergunta. E ali, ao desenrolar da coisa, tudo vai se clareando. Tudo vai se clareando. No É. desenrolar do tema, tudo vai se clareando. Então, você leva um tema, mas pelo olhar sistêmico, os outros pontos de conflito, você vai tendo uma clareza maior. Então, a gente pega um tema como ponto de partida. Então, pode sim constelar mais de um tema na constelação. O que não pode ser feito é o quê? É eu constelar um tema com um constelador e aí eu não gostar do que eu vi ali, e aí eu vou pagar caro lá no outro, lá para fazer online lá, porque eu quero que o outro constelador responda o que eu quero, né? E aí eu vou e constelo o mesmo tema com outro constelador. Aí não pode. Então, às vezes, claro, que existem questões aí, a gente precisa até mesmo pontuar isso aqui. Porque eu já peguei situações aonde a pessoa ela veio querendo constelar o mesmo tema e foi impressionante, porque a pessoa não concordou com a constelação anterior que ela tinha feito, e aí quando a gente foi no campo, que a gente foi fazer o movimento, a mesma coisa que tinha mostrado na constelação anterior dela, o campo mostrou na constelação atual, quando ela veio fazer o processo comigo. Então, assim, ela tentou dar uma. Agora falhou aqui, mas já voltou. Então, a gente precisa. Agora, um outro ponto que também precisa ficar muito claro. Se você fez a constelação e você não lembra das leis sistêmicas, aí há de se averiguar. Porque a base da constelação é as ordens do amor. Então, se você fez uma constelação, fez um movimento, e isso não ficou claro para você, aí é necessário procurar um constelador que vai estar te acompanhando, que vai estar trazendo a clareza dessas ordens do amor, porque é a partir delas que nós conseguimos identificar a raiz das questões. Então, acho que a gente Não, respondeu aí as exato. perguntas, né? Exato. Aí, em cima do que você falou, eu analiso o seguinte:
que às vezes a pessoa não gostou do resultado. Às vezes, ou na maioria das vezes, a verdade dói. E nem sempre o que você quer ouvir é o que você precisa de ouvir. Então, a gente tem que pegar tudo, não é, Johnny? A gente tem que pegar o que a gente não quer ouvir, colocar aquilo no nosso coração e deixar aquilo trabalhar para a gente poder externar e aceitar. Sim, falou Não é tudo. isso? Falou tudo. Estamos chegando ao fim aqui então, meu anjo. Mais uma vez, muito Adoro. obrigado. Não, se deixar, eu vou a Se noite toda. deixar, nós Adoro vamos. conversar com o Johnny. Isso aqui para mim é um bate-papo, mas olha, Ah, faça, indica essa live para quem você acha que precisa de constelar. E eu estou disponível como consteladora para poder ajudar em alguma coisa para esclarecer. Tá bom? com Johnny, certeza. Ó, te amo, meu um amor. beijo. Fique Beijo, com Deus Deus. Pessoal, abençoe. tchau, Gente, tchau para obrigada a todo vocês. mundo que participou, tá? Gratidão mesmo, ó. Obrigado. Tchau, Beijo, Deus tchau. abençoe. Beijo. Tchau, tchau.